Minha gente, eu meio que perdi todas as minhas habilidades de edição de vídeo, então vai ser dessa forma aqui mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa revisãozinha. A célula, ela é envolta pelo meio dela, né? Então, assim, não tem como a gente ser ingênuo e esperar que essas substâncias não queiram entrar e sair da célula, né? Ela está ali exposta, e aí, enfim, né? Acaba que não tem muito o que a gente fazer. E aí, só para revisar para vocês os tipos de transporte pela membrana, tá? Antes de eu explicar a osmorregulação, é claro, né? Tem substâncias que passam livremente pela membrana, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Esse processo de deixar acontecer naturalmente. Eu nunca vou deixar de passar essa vergonha. Apenas pela diferença de concentração, porque assim, ó, a tendência é assim. Onde eu tenho muita concentração, imagina que alguém, sei lá, peidou aí no fundo da sala. Eu não consigo achar outro exemplo que seja mais didático que esse. Mas, enfim, alguém soltou um pum lá no fundo da sala, logo as pessoas que estão lá na frente vão sentir o aroma fétido também, não é mesmo? Isso porque as partículas tendem a se espalhar de onde elas estão muito concentradinhas para onde elas estão menos concentradas. É tipo você, sei lá, encher um balão, né? O ar vai ocupar todo o espaço desse balão, não é mesmo? Tá vendo? Podia ter usado o exemplo do balão, né? Mas quis ser cebosa, né? Enfim. Então, quando esse processo acontece de forma natural, de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração para onde tem menos, a gente chama de difusão simples. Isso aqui acontece sem gasto de energia, tá? Ó. Como eu disse para vocês, naturalmente, tá? Ó. Isso aqui de forma natural. Muito bem, obrigado. Continuando. O que acontece? Geralmente, o que passa assim naturalmente são gases, gás oxigênio, gás carbônico, né? Por diferença de concentração mesmo. Então, tem mais gás oxigênio fora do que dentro, ele entra na célula. Tem mais gás carbônico fora do que dentro, ele vai entrar. Algumas coisas que são um pouquinho maiores também tendem a entrar por diferença, mas são grandes para passar normalmente pela membrana da célula, então eles passam por dentro de uma proteína que facilita, né? Quando o açúcar, por exemplo, né, a molécula de glicose, ó, C6H12O6, ela é grandinha. Então, para ela passar, ela precisa passar por dentro de uma proteína. Isso aqui é o que a gente chama de difusão facilitada. Ambos funcionam sem gasto de energia, por isso é chamado de transporte passivo, tá? Passivo, sem gasto de energia. Às vezes, a célula vai precisar, por exemplo, tem muito sal do lado de fora da célula. Mas ela vai ter que jogar sal, porque tem muito dentro dela também, apesar de ser menos. Ela precisa jogar esse sal fora. Esse sal não vai sair sozinho, porque não vai acontecer naturalmente, porque está indo contra a concentração. Para expulsar esse sal, ele tem que gastar energia, tá? E aí, quando acontece isso, eu chamo de transporte passivo. Aqui, o ATP aqui, ó, tá? Desculpa, ativo, tá? Isso é para quando a gente está falando de soluto, tá? Partículas, né? Quando eu estou falando de água, de solvente, a gente chama diferente, né? Aí não é difusão e nem transporte ativo, é o que a gente chama de osmose. O que é osmose? A osmose é a passagem do solvente, ou seja, a água, ó, tá? Principalmente, através da membrana da célula. Então, o que pode acontecer? A célula ela pode se encontrar em diferentes ambientes. O ambiente pode estar muito concentrado, ou seja, eu tenho uma concentração muito grande fora da célula. Ela então está no meio hipertônico, ou seja, muito concentrado. Ela pode estar no meio de equilíbrio, aqui escrito, né? E ela pode estar no meio em que tem mais sais dentro dela do que fora, que é o meio hipotônico, tá? Com baixa concentração. Aqui é alta concentração, aqui baixa concentração e aqui é equilíbrio. O que vai acontecer? Se você pega uma célula e coloca ela em meio hipertônico, tem muito sal do lado de fora, ela começa a enxergar isso como um problema. E ela começa a jogar água para fora. Então, ela perde água, tá vendo? Ó, perde água. Ela vai acabando ficando murcha. A gente chama isso de plasmólise, né? Ela vai ficando murcha, murcha, murcha. É igual você lá, sei lá, fitness.
as meninas aí, os meninos que são fitness, vão levar suas saladas aí pro global para comer na hora do almoço e acaba temperando a salada e esquece, né? O que acontece se você não temperar? Quando você vai comer o negócio, tá só água, né? Por quê? Porque essas células tinham muito sal fora delas, elas começaram a jogar água de dentro para fora para poder tentar equilibrar, né? E aí vai murchando a célula. Quando você coloca essa célula no meio hipotônico, ou seja, numa água destilada, por exemplo, que tem muito menos sais do que a parte de dentro da célula, ela começa a enxergar que lá fora tem pouco sal, né? E aí lá dentro tem demais. Então, para tentar equilibrar, ela começa a puxar a água para dentro dela, para tentar equilibrar. Isso tudo é para chegar no equilíbrio, né? Ela começa a inchar, 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 e ela vai virar uma célula inchada ou célula túrgida. Incha. Tá? E ela vai explodir. Se ela não for uma célula vegetal, for uma hemácia, por exemplo, ela arrebenta, né? E é assim que funciona. Então, a gente tem prejuízos para a célula se ela não estiver num ambiente equilibrado. É um prejuízo, é um problema e pode levar à morte. E aí, por que eu estou falando isso com vocês? Porque a gente vai falar de osmorregulação em peixes. E os peixes estão sujeitos a isso, tá? Então, vamos entender aqui duas situações. Aqui, deixa eu pegar aqui um... Quero saber por que não some a bosta do negócio. Eu vou ter que pegar essa imagem e colar lá no Jamboard. Não tem nada, não. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui 2 peixes. Eu vou ter quando o Jamboard resolver colar a informação. Pronto, tem aqui 2 peixes. Vamos dar um zoom. Ó. Esse primeiro peixinho, ele está em ambiente hipertônico, ou seja, na água salgada. Que é, por si só, um ambiente hipertônico, tá? Então, como o ambiente em que ele se encontra tem uma concentração muito grande de sais, ou seja, tem muito sal fora, muito mais sal fora do que dentro, né? Ó. Então, lembra lá na revisão, o que acontece quando eu tenho muito sal do lado de fora, né? A célula começa a murchar, então ela vai perder a água. Então, normalmente, esse peixinho aqui, só por ele viver onde ele vive, ele começa a perder a água por osmose, ó. Perde a água por osmose, tá? Como que ele resolve essa situação? Ele não vai morrer desidratado, socorro Deus, né? Então, o que ele vai fazer? Primeiro, que ele quase não faz xixi, pouco xixi, tá? Ele bebe constantemente água, aí você pensa pra mim, mas que burro, professora. Se ele tá querendo fugir dos sais, ele vai beber água salgada? Calma, calma. Ele vai beber água, bastante água o tempo todo. E aí, como tem muito sal dentro dele, ele vai expulsar os sais por transporte ativo pelas brânquias. Ah, professor, então era para isso que serviam as brânquias, além da respiração. Sim. Isso aqui, gente, ó, lembrando que tem gasto de energia, tá? Então, é isso que ele faz. Então, só recapitulando. Ele está no ambiente de água salgada, normalmente ele perde água, então ele não faz xixi, por isso ele já está perdendo água diretamente das células. Então, ele vai beber bastante água o tempo todo e vai tirar o excesso de sais por transporte ativo. Por que é por transporte ativo? Porque tem uma quantidade muito grande de sal lá fora. Ele está querendo levar mais. Então, naturalmente, isso não acontece. Então, eu preciso me demandar um gasto de energia. Agora, o contrário. Quando eu tenho um peixinho de água doce. Esse mouse me odeia. O peixinho de água doce, ele está num ambiente que a gente chama de hipotônico. Ou seja, tem mais sais dentro dele que fora, tá? Então, o natural é ele ganhar água por osmose, tá? Ele não vai arrebentar de tanto encher de água. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer muito xixi e não vai beber água, tá? Ó, faz muito xixi e não bebe água.
Porque ele vai ganhando muita água, isso acaba diluindo demais os sais do corpo dele, ele precisa de mais sais. E esses sais vão ser coletados pelas brânquias por transporte ativo também. Ó, tá vendo? E aí ele consegue viver dessa forma. A maioria dos peixes são de ambientes estritos. O que significa? O peixe de água salgada só vive na água salgada e o peixe de água doce só vive na água doce. Só que, às vezes, eu tenho um negócio que eu chamo de plasticidade fenotípica, que é o corpo conseguindo se moldar às características do ambiente, mesmo que a sua genética não permita isso, tá? Porém, raramente, o salmão é um peixe assim, tá, gente? Ele consegue transitar, né, de água doce para água salgada. Geralmente, isso acontece em ambientes não tão restritos. Por exemplo, você vai da água salgada, né, para um mangue, por exemplo, que é uma água salobra, né? É mais difícil você ver esse peixe indo da água salgada direto para água doce, né? Doce, doce como mel. E aí, por último, a gente tem um exemplo do nosso querido tubarão. Tubarão, te amo. O tubarão é um peixe, ó, e nesses peixes aqui eu tenho excreção de ureia, tá? Ó. Desculpa, amônia. Já o tubarão, ele desenvolveu uma estratégia muito esquisita, muito interessante, né? Lembra que eu disse para vocês que esses peixes excretam ureia? Pois então, eles conseguem concentram ureia nos músculos, na carne. Vou colocar na carne. Isso faz com que eles fiquem praticamente isotônicos. O que significa que ele não precisa osmorregular. Olha só que legal, gente. Super interessante. É um dos motivos pelo qual a carne de tubarão não é muito consumida, tá, gente? Vocês já ouviram falar que o pessoal caça tubarão para pegar, sei lá, fazer sopa de barbatana? Pois então, o que acontece é isso. A carne dele, como ele tem ureia, muita ureia, a carne. Gente, olha o tanto que essa cauda ficou feia. A carne dele fede a xixi. E é muito forte o cheiro. E ninguém consegue comer. Dá até para você dar uma ferventada boa, né? Enfim. Sempre vai ter alguém que vai conseguir comer, mas geralmente não. Super interessante isso aqui, viu, gente? Olha, o isotônico, só para lembrar, é o equilíbrio, né? Ó. E com isso, ele não fica sofrendo esses problemas de perder água ou de ganhar água e ter que mexer com isso, entendeu? Super legal, né, gente? Eu estou à disposição para tirar dúvidas sobre isso aqui, caso vocês tenham. É tranquilo, assim. É só que eu acho que no começo vocês acabam tendo um pouquinho de dificuldade na parte de, sei lá, diferenciar um do outro, né? Mas começam a pensar nesses esqueminhas e pensar no transporte, né? Pensar que a água salgada é um meio hipertônico, né? E o que isso vai implicar para o animal estar um meio hipertônico, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai perder a água. Como que ele vai compensar isso? Vocês vão começar a pensar dessa maneira. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Eu devia ter vergonha de mandar isso aqui, né? Desse jeito, esses desenhos incríveis. Mas, eu vou fazer isso, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, se vocês ainda não tiverem arrumado um professor. Eu sinto muito, gente, deixar vocês, sabe? Eu não queria que fosse desse jeito, mas um dos saquinhos gestacionais dos meus bebês está pequenininho. E aí, por isso, para evitar perder um dos bebês, eu precisei ficar de repouso. Mas estou torcendo por todos vocês. Chorem quando vê esse desenho dramático, tá bom? Ó. E a gente se vê por aí. Um beijo, um cheiro.